Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Que Ele mesmo nos conduza e nos abençoe nessa noite, falando, ao nosso coração e despertando-nos para a sua vontade. Obrigado. Que Deus tenha misericórdia de nós, em especial deste pregador que de forma imerecida recebe o privilégio de anunciar a palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje, dando continuidade à nossa série de estudos, eu quero começar a trabalhar um pouquinho a nossa relação com as nossas posses. Temos falado aqui dentro dessa temática sobre como nós podemos ofertar a totalidade da nossa vida ao Senhor. A perspectiva de pensar que não somos de nós mesmos, mas que pertencemos ao Senhor, ela está presente em toda a extensão bíblica. Fomos criados pelo Senhor, somos sustentados por Deus e chamados por Ele a viver em conformidade com o seu querer. O Senhor tem uma perspectiva de vida específica para o seu povo. Então Ele deseja que nós caminhemos de uma determinada forma e sigamos o seu caminho de forma que lhe apraz. Então, eu e você não podemos fazer como queremos, não podemos viver ao nosso modo, fazendo as coisas ao nosso bel prazer. É preciso seguir as orientações que o Senhor tem para nós. E esta série de estudos tem como objetivo levar-nos a esta reflexão. Hoje eu quero trabalhar com os irmãos sobre as coisas que estão sob as nossas responsabilidades. De quem são? Nós estamos cuidando ou de fato são nossas? É uma reflexão importante, necessária, irmãos, porque muito dos conflitos que nós enfrentamos no mundo diz respeito a essas coisas. Nós brigamos, nós discutimos, nós nos separamos por causa das coisas que estão ao nosso redor. Isso é meu, não é seu, e por aí vai. De forma que há uma confusão muito grande entre ter e ser. À medida que as pessoas lutam para ter, elas perdem de vista o ser. E a sua identidade, fica perdida no meio dessas coisas. Como se estivéssemos diante de dois caminhos. Nós ficamos muitas vezes divididos. E a bem da verdade, muitas vezes acabamos optando pelas coisas. E elas se tornam a parte mais importante da nossa vida, infelizmente, muitas vezes. Mas a perspectiva da palavra do Senhor é nos levar a entender que o que temos não é nosso, mas do Senhor. A sequência do texto que o nosso irmão Ivaldo leu na abertura do texto do culto vai nos mostrar isso, aqui ainda no primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 29, versos 13 e 14. O autor diz assim: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. O autor tem em mente a gratidão e o louvor ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele deu. E ele diz mais: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Percebam, meus irmãos, que compreensão belíssima a do autor aqui, quando ele reconhece que ele é profundamente abençoado por Deus. E esse homem é Davi. Que Davi está dizendo: quem somos nós, para que recebamos do Senhor tamanhos privilégios, tamanhas honras, para que recebamos do Senhor tanta coisa grandiosa. Davi era um rei, e não obstante isso, o seu coração não se afetava por essas questões, mas ele olha e reconhece a fonte de todo bem, de toda a bênção que ele recebe. Logo, ele conclui que tudo pertence a Deus, e tudo deve ser dedicado ao Senhor. É tudo dele,
mas também tudo deve ser feito, vivenciado para Ele. Logo, meus irmãos, é importante que compreendamos estas coisas. Moisés também ensinava essas verdades. Lá no capítulo 8 do livro de Deuteronômio, ele vai nos afirmar essa verdade. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. É interessante, irmãos, porque esse ensino chega numa oportunidade especial do povo de Deus. Eles estavam numa fase da vida em que tudo era novo. Eles estavam recomeçando, estavam saindo de 400 anos de escravidão, estavam atravessando um deserto, estavam indo para a terra da promessa, de grandes promessas. As pessoas, à medida que caminhavam, muito embora houvessem murmurações, houvessem reclamações, queixas, mas a perspectiva daquele povo era a de sonhar grande, porque as promessas do Senhor eram grandes. Lá cada um teria a sua própria terra, lá cada um poderia plantar as suas próprias vinhas, poderia criar os seus próprios animais. Então eles saíam de uma terra de escravidão, onde eles eram usados, sonhando em poder crescer numa terra que fosse deles. Por isso, a necessidade de Moisés chamá-los e dizer: olha, cuidado, não digam no coração, quando tudo começar a acontecer, que foram vocês. Não pensem que quando vocês se tornarem prósperos, vocês olhem para trás e digam: puxa vida, olha como eu fiz as coisas bem feitas, olha só como eu conquistei, olha só como eu cresci. Essa mesma dificuldade, meus irmãos, nos acompanha, essa mesma tentação, não é? Caminha conosco ainda hoje. Vivemos tempos, meus irmãos, em que a capacidade humana tem sido notável. Grandes coisas nós temos podido realizar. Estamos numa era ultra tecnológica. E, não obstante isso, nossas realizações são, sim, notáveis. Sendo assim, a tentação para o nosso coração de olharmos para nós mesmos e pensar: puxa vida, consegui, é muito grande. Por isso a palavra do Senhor está nos dizendo: cuidado com o teu coração, cuidado, porque a inteligência que o Senhor te dá para ser aprovado num bom concurso, para gerir adequadamente uma boa empresa, para se destacar no seu campo profissional, não vem de você mesmo, mas é dada pelo Senhor, de forma bondosa e graciosa. Ele é quem nos dá todas essas coisas. Portanto, o que nós temos é dele, vem dele. Portanto, a nossa relação com as posses deve ser uma relação equilibrada. E nós precisamos ver os nossos bens como resultado do trabalho. E é interessante que entendamos assim, porque energia física e mental são, nesses bens, transformadas em valor. Então, o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de realizar por meio do seu entendimento e por meio das suas habilidades, redundam nesses bens que o Senhor te dá, que você angaria para finalidades específicas. O grande problema que nós temos hoje é que nós queremos que os nossos bens agreguem valor a nós, onde nós, muitas vezes queremos ser reconhecidos pelo tipo de carro que dirigimos, pelo tipo de roupa, pensando nas marcas que nós usamos, por quanta tecnologia nós somos capazes de absorver e gerenciar, e muitas vezes nos enganamos pensando que essas coisas conferem valor ao ser humano, quando na verdade elas estão aí para servirem ao ser humano. Então esse investimento de vida, onde você aplica o seu tempo, onde você muitas vezes dá o melhor de si, precisa ser muito bem aproveitado, porque nossa personalidade não pode estar ali
representada simplesmente em uma moeda, não é? Em um preço, porque é algo muito mais valioso, que é a própria vida. Então, é preciso que nós entendamos que tudo que nós temos nos é dado para servir, inclusive a nós mesmos. Então, não estamos aqui advogando a ideia de que é pecado ganhar dinheiro. Não é. A palavra do Senhor tem muitos servos fiéis ao Senhor que eram homens riquíssimos, homens de muitas posses. Para citarmos um exemplo, nós temos Jó. Era rico no começo, perdeu tudo, mas depois terminou rico da mesma forma, até mais ainda. Homens que foram abençoados pelo Senhor, mas homens que utilizavam as suas riquezas para abençoar outros também. Pessoas que financiavam o projeto de profetas, de missionários, de homens e mulheres que saíam por aí pregando o evangelho do Senhor. É ter para servir. O problema não é ter dinheiro. O problema não é possuir coisas. O problema é ser possuído pelas coisas. O problema é ser controlado pelo que nós temos, ser afetado por elas e encontrar nelas a razão última para a nossa vida. Não é para isso que o Senhor nos dá posses. Não é para isso que o Senhor espera que nós sejamos abençoados financeiramente e materialmente. Quero chamar a sua atenção para esse texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 6 a 10. E aqui Paulo vai dizer algo interessante a Timóteo, orientando aquele jovem pastor a ensinar a sua igreja sobre como ela devia lidar com o dinheiro. Texto que serve muito bem para nós, pois diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Paulo fala de um casamento lucrativo. E esse casamento é o casamento de um coração piedoso com uma vida de contentamento. É um coração crente, não é, com uma alma grata, com uma alma feliz com aquilo que possui. Não é? E ele segue dizendo: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição. Então Paulo começa a mostrar aqui aonde está o problema, porque de fato o problema não é possuir, mas é ser possuído. É você desejar tanto, querer ter cada vez mais, a ponto de se perder na sua caminhada, a ponto de cair em situações que vão complicar a sua vida. E é por isso que ele está dizendo que essas pessoas que seguem esse caminho caem em situações perniciosas e culminam em ruína e perdição. E ele vai dizer por quê? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Muita gente, ao citar esse texto, suprime aqui, não é, o termo amor, que está relacionado com o dinheiro. O problema que Paulo vê aqui é amar o dinheiro, é amar as coisas, é adorar, é idolatrar tudo que você possui. E quando você idolatra as suas coisas, você está se complicando, porque você está fazendo daquela coisa inanimada que um dia vai acabar o seu Deus. Você está dizendo para ela: sem você eu não sou nada. O valor que eu tenho, a alegria do meu coração se dá exatamente por sua causa. Então o amor do dinheiro, o problema é que não é o dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns, aí é que ele vai mais claramente falar qual é o problema: é o pecado, é a cobiça. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, quando não temos para servir, nossas riquezas não servem para nada, apenas
para nos prejudicar, apenas para tirar o nosso sono. Há uma história interessante, a história do Clube 99, vocês já ouviram falar? Essa história fala de um rei que tinha tudo, um homem poderoso, um homem de destaque, mas que vivia infeliz. E certo dia, caminhando pelo palácio, ele notou que o seu jardineiro cantarolava enquanto trabalhava no jardim, debaixo de um sol quente. E ele olhou para aquilo e ficou encucado, chamou o seu conselheiro e disse: você conhece o jardineiro? Ele: sim, conheço, é um homem muito humilde, mora num vilarejo. Você já observou como ele trabalha? Sim, trabalha com muito afinco, com muita dedicação. Sim, mas eu não falo disso, eu quero dizer a respeito também da maneira como ele trabalha. Ele está sempre alegre. Eu não posso acreditar que alguém que mora num vilarejo, que trabalhe por algumas moedas, viva assim tão feliz. E os conselheiros disseram assim: é porque ele não faz parte do Clube 99. Se ele fizesse, ele não estaria tranquilo desse jeito. Clube 99, o que é isso? O senhor vai saber. Faz o seguinte: mande entregar na casa dele um saco com 99 moedas de ouro. De forma anônima, apenas coloque lá, endereçado a ele. E assim o curioso rei foi e atendeu ao conselho e fez. Uma bela manhã, aquele homem se levanta para trabalhar e quando ele abre a porta, está lá um saco cheio de moedas de ouro, dizendo: é para você. E ele então pega rapidamente, volta para dentro de casa, joga aquelas moedas na mesa e vai contar. E ele, à medida que vai contando e percebendo que tinha muito, ele vai começando a ficar feliz e tudo. E aí ele vai 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 99. Aí ele olha debaixo da mesa. Ué, não caiu. Com certeza tinha 100. Vou contar de novo. Aí ele conta de novo. 99, ele não é possível, ele conta de novo, ele não pode. Com certeza tinha 100 aqui, aonde está essa moeda? E ele guardou as 99 e ficou pensativo, foi trabalhar, cabeça baixa, pensativo, onde será que está essa moeda? Já pensou, 100 moedas de ouro, seria muito bom, mas 99, a outra tem que estar em algum lugar, e ele preocupado, e o conselheiro então chamou o rei, disse: está vendo lá? Parou de cantar. E passaram-se os dias e eles observando. Vê, ele não canta mais. Está mal-humorado, está preocupado, está intrigado. Passou-se algum tempo, aí ele pegou então e falou: quer saber, eu não quero saber dessas moedas mais não. Pegou o saco, juntou tudo, jogou fora, deixou em algum lugar, falou: eu não quero saber dessas moedas. Então o conselheiro, vindo aquilo, foi lá, perguntou: o que foi que você... Não, eu estou desfazendo disso aqui, você quer para você? Ele falou: eu não quero. Por que você não quer? São moedas de ouro. Ele: sim, mas desde o dia que essas 99 moedas chegaram na minha vida, eu perdi o sossego, eu não quero mais saber disso. Mas a moral da história, meus irmãos, é que a falta de contentamento faz isso. Aquele homem não tinha uma moeda de ouro, mas ele não foi capaz de ficar satisfeito com 99 moedas. Ele queria 100. Um coração insatisfeito pensa assim: se eu tivesse 100, se eu tivesse 200, se eu tivesse 300. Ele não consegue valorizar o que ele tem e está sempre pensando no que ele não tem. Está sempre querendo o que ele ainda não alcançou, esquecendo-se de valorizar o que ele já possui. É o que acontece quando nós não usamos as coisas que temos para nos servir.
mas acabamos nos tornando escravos delas. Portanto, pensar em enriquecimento tem que estar também junto o entendimento acerca da piedade. Moisés, ainda falando em Deuteronômio, vai nos dizer coisas fantásticas que eu quero compartilhar com você e daqui tirarmos algumas lições para o nosso entendimento nessa noite. Vamos rapidinho, Deuteronômio capítulo 8, lermos essa passagem e dela tirarmos algumas aplicações. E diz-nos o texto, Deuteronômio 8, a partir do verso 6. Diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus que te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiros e romeiros, terra de oliveiras, terra de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor. É o Senhor quem nos dá. Moisés está relembrando ao povo: olha, vai ser bom lá, mas é importante que vocês não se esqueçam, vai dar tudo certo lá, vocês vão plantar e vão colher, as coisas vão acontecer, a prosperidade vai chegar, tempos de abundância estarão ali diante de nós, mas é importante que você entenda uma coisa. Primeiro, enriquecimento é bênção, não mérito. O problema muitas vezes, meus irmãos, está em que nós olhamos para a nossa riqueza e batemos no peito. Primeiro para dizer é meu, e depois para dizer eu que fiz, eu que ganhei, eu que conquistei. O mérito é meu. Não é. É bênção de Deus. Percebam, meus irmãos, como Jó, um homem abençoado por Deus, perde tudo, né, num piscar de olhos, e depois ganha tudo de volta, porque o Senhor resolveu dar. Então a base para uma vida próspera, para uma vida enriquecida, é dedicação ao Senhor. Óbvio que você tem que se esmerar, que você tem que buscar, que você tem que trabalhar, mas até esse esmero, até essa aplicação e as condições necessárias te são dadas pelo Senhor. De onde vem a sua inteligência, a sua saúde, a sua capacidade de fazer o que você faz? Aqui estão, meus irmãos, várias habilidades, não é? Nós não podemos fazer tudo que todo mundo faz. O que eu faço, nem todos fazem. O que vocês fazem, eu não consigo fazer. Mas quem nos deu tudo isso? Foi o Senhor. Então, o que nós precisamos entender numa vida dedicada ao Senhor é o que Ele faz por nós. É o Senhor quem dispõe para nós recursos,
para sermos prósperos, recursos que são abundantes, suficientes, sustentáveis e duráveis. O Senhor nos abençoa com todas essas coisas para que nós cheguemos cada vez mais longe. Portanto, lembre-se, enriquecimento é bênção de Deus, não é mérito. E se você entender assim, você terá um coração agradecido. Mas quando trabalhamos na base do mérito, nós nos tornamos arrogantes, nós nos tornamos, muitas vezes, endurecidos. Segunda coisa, ter mais não deve ser sua prioridade. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu devo ser medíocre? Não, estou dizendo que você deve ser contente, satisfeito com aquilo que o Senhor já te deu. O que Moisés está ensinando ao povo é o seguinte: reconheça a fonte, reconheça de onde veio a sua bênção. Tudo isso para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, né? Então tudo isso que você experimenta de bom, de onde veio? É preciso usufruir com sabedoria. Depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração. Então é usar com sabedoria. Tudo que o Senhor coloca nas suas mãos é para seu bem. Mas você precisa usar com sabedoria, precisa usar com inteligência, precisa usar com gratidão, com alegria, mas também de forma altruísta. Permita que outros também participem das suas alegrias, participem das suas bênçãos. Isso é usar com sabedoria o que o Senhor nos dá. E com isso nós evitamos o orgulho e a ingratidão. Não te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. A mensagem de Moisés é muito bonita. Ele está dizendo o seguinte: a vocês deixarão de ser escravos para serem senhores. Não sejam de novo escravos das coisas que vocês estão recebendo. Olha só, a sacada de Moisés como é forte. Vocês já estão deixando uma vida de escravidão, não permitam agora que a riqueza escravize vocês. Vocês estão saindo de uma terra de opressões para uma terra de liberdade, para uma terra onde vocês serão senhores, onde vocês administrarão os recursos que Deus está colocando nas mãos de vocês. Como é que a gente faz isso? Basta você não esquecer de onde você veio. Olha só, eles estão saindo do Egito, da casa da servidão, e o Senhor vai lembrando que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, que te fez sair da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que seus pais não conheciam, para te humilhar, te provar e afinal te fazer bem. Então o deserto foi uma escola, e essa escola não deve gerar no coração orgulho. É interessante que muitas vezes a gente passa anos numa faculdade para sair de lá arrogante, para sair de lá humilhando pessoas que talvez não tenham a mesma formação, para sair de lá olhando por cima dos outros. Não. Você sai de lá abençoado, formado, capacitado, para justamente abençoar os demais. Essa é a ideia. É o Senhor derramando bênção sobre nós, para que nós possamos derramar bênção sobre outros, e esses outros sigam abençoando os que estarão com eles no futuro. Mas por quê? Que disciplina é essa que muitas vezes a gente aprende ao longo da vida, onde muitas vezes achamos que somos melhores que outros? Então, não se esqueça, não foi você, foi o Senhor, foi Ele que te deu, foi Ele que fez, é Ele sempre quem faz. Considere a caminhada para o sucesso, e lembre, quem foi que te fortaleceu? Quem foi que te capacitou? Qual a razão para tudo isso? O Senhor espera que nós caminhemos em fidelidade e amor. Logo,
fujamos da arrogância e da desonestidade. Como fazemos isso? Honrando o Senhor. Portanto, não se venda, agradeça, porque uma vida de gratidão é o que o Senhor espera ver em nós. Então, você sabe lidar com as suas posses? É importante pensar. Exorta os ricos do presente século para que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Olha o que Paulo está dizendo: não deposite sua esperança em coisas que podem falhar, em coisas que não se sustentam, mas depositem sua confiança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, essas coisas que o Senhor nos dá, essas bênçãos que Ele coloca em nossas mãos, são sombras da riqueza que Ele tem reservada para nós na eternidade. Então, não se deslumbre. Isso é nada perto do que Ele ainda vai te dar, perto do que Ele ainda vai te mostrar. Então, administre com sabedoria o que o Senhor te deu. Não é? Não faça dele a sua fonte de segurança. Reconheça-o como um recurso que o Senhor colocou nas suas mãos. Faça dele um instrumento de bênção na vida de outros. E diferencie-o da verdadeira riqueza. Nós podemos ter muitas coisas, até dinheiro, né? O que está cada vez mais difícil. Mas viver com simplicidade é uma das maiores riquezas que nós podemos possuir. E não é preciso ter dinheiro sobrando para viver bem, né? Jesus era muito simples. Jesus não obrigou ninguém a fazer voto de pobreza para segui-lo. Mas ele avisava. E um escriba que chegou e disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus disse a ele: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer ir comigo mesmo assim? Muitas vezes, diante desse tipo de proposta, né, a resposta é negativa. Mas o que Jesus está ensinando para nós aqui, meus irmãos? Coisas muito simples. Jesus está nos ensinando a priorizar o que de fato é importante. Jesus está chamando a nossa atenção para coisas que merecem o melhor, né, da nossa elaboração. Portanto, aqui em Mateus 6, versos 31 e 32, ele vai dizer: não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Isso é preocupação de gentio. Eles procuram essas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de tudo isso. Isso é confiança. Jesus nos ensina economia. Lá no texto de João 6,12, ele fala sobre não desperdiçar. Depois da abundância do milagre, ele diz: guarda para mais tarde. Nós também precisamos lidar com responsabilidade com tudo que Ele coloca em nossas mãos. Responsabilidade essa, da qual Ele vai falar em Mateus 17, sobre também a fidelidade no cumprimento das obrigações, pagamento de impostos, e honestidade financeira, enfim. Todas essas coisas, meus irmãos, estão envolvidas numa vida que agrada ao Senhor, no que diz respeito aos nossos bens. Então, cuide bem daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E cuidar bem não é esconder, não é jogar no cofre, não é ser avarento. É utilizar o potencial que essas coisas têm para abençoar nossas vidas e a vida de outros. Não somos nossos. O que temos em nossas mãos também não é nosso. Chegamos a esse mundo sem nada e daqui partimos também sem nada, levando apenas a nossa fé. E é isso que importa.
Então, que o Senhor nos ensine a cada dia a sermos cada vez mais hábeis administradores e mordomos para a glória do seu nome. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que tudo que Ele colocou nas suas mãos seja útil para o louvor da sua glória. Vamos orar? Deus bendito e santo, muito obrigado. Nós te louvamos pelo privilégio do cuidado que recebemos do Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos dá tudo o que nos é necessário para uma vida boa, para uma vida agradável. Ensina-nos, ó Deus, acima de tudo, a sermos agradecidos e a administrarmos com fidelidade o que o Senhor coloca em nossas mãos. É no nome, ó Deus, do Teu Filho amado Jesus Cristo, que reconhecemos a profundidade destas bênçãos e pedimos ao Senhor esta sabedoria. Se agora com os meus irmãos, leva-os em paz, ó Deus, até suas casas, e que uma vez ali, eles possam refletir e fazer com que nesses lugares, nessas casas, redunde sempre a bênção e o cuidado do Senhor, bem como a gratidão e o coração contente. Faz assim, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, dando-lhe a necessária sabedoria para a gestão de todas as bênçãos que o Senhor lhes dá, a fim de que, fazendo assim, encontrem-se fiéis no último dia, para com Ele reinar por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.